Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. E aí, como estamos? E aí, o jogador, caralho, ele foi... Vitor! Não volta! Eu vou terminar essa Eu história. quero saber, eu quero saber. Deixa ele. Aí, Vai, macaco louco, Ele fala. foi informado, tipo, o Botafogo foi informado de que ele foi sequestrado. E aí a galera nos treinos falou, tipo, que o técnico comentou, tipo, ah, tá, agora ele vai dizer que ele foi sequestrado. E aí tem tweet do Botafogo, tipo, ó, o jogador Somália não apareceu ao treino porque ele foi vítima de um sequestro relâmpago. Obviamente isso virou um BO, pegaram a primeira câmera do elevador dele e durante o sequestro ele tava 100% indo pra piscina, ele tava tranquilão. Ele atrasou pra ir à piscina? Não foi porque ele Não, tava... como ele já não ele ia tava porque ele foi mamado, sequestrado, Ele tava de ressaca. aí ele não foi. E aí ele não foi, e aí ele falou, beleza, galera, então eu vou pra piscina. Então, assim, às vezes as pessoas fingem sequestro por motivos muito mais idiotas do que esse. Do que precisar de dinheiro. Exatamente. Mas não façam. Não façam. Mas é engraçado, né? Não. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Estou errado por ser monogâmico? Sim. Vamos lá. Sou homem, heterossexual, tenho 30 anos e sou casado com uma mulher bissexual de 25 anos. Estamos juntos há 3 anos, mas casados há 1. Desde sempre me identifiquei como monogâmico, algo que já refleti bastante, inclusive em terapia. Não é por influência religiosa ou por qualquer outra crença, simplesmente é o que faz sentido pra mim. Recentemente, minha esposa trouxe esse assunto à tona no nosso relacionamento, o que acabou gerando algumas discussões e um certo mal-estar para ambos os lados. Eu, por não ter interesse em relações não monogâmicas, e ela, por ter curiosidade e vontade de experimentar esse tipo de relacionamento mesmo casada. Entre parênteses, ela já teve experiências assim no passado. Conversamos muito e, com o tempo, conseguimos acalmar os ânimos e seguir em frente. Mas e aí? Existe alguém certo ou errado nessa situação? É a pergunta Não. do século. Se você tiver alguma resposta, você diz pra gente. Porque realmente é a dúvida da humanidade, né? Mas calma, e seguir em frente... A minha dúvida aqui foi... Eu acho que seguir em mantiveram frente- a organização Foi que estão. fechado, eu acho. Acho que eles mantiveram... Senão ele teria Eu falado. acho curioso ele falar que seguiu, acalmou os ânimos e seguiu em frente. É, porque mais uma vez é uma Ele discussão. ganhou, né? Ele Peraí. ganhou. Gente, peraí. Ah, É uma gente. discussão só que aí cria-se tanto alarde ao redor dela que torna a solução é só acalmar o alarde, mas a situação que iniciou a discussão continua lá. Pois só é. adormeceu. Ó, para a gravação. Que isso, não? Amor, que mandou a cartinha. Chama sua esposa aí.
Botou o fone com ela? Tá ouvindo junto com ela? A gente vai ter essa discussão com vocês dois ouvindo, tá? Agora a gente pode continuar. Vai. Tá, eu acho é sempre complexo, né, quando a gente bota duas formas de amor, uma à prova da outra, sendo que existe o amor, só que o jeito de interpretar o amor é diferente pra cada pessoa. Quando você começou a história falando que ela era bissexual, ali eu já falei, puta, porque isso é foda, né? Um casamento monogâmico heterossexual pra uma pessoa bissexual já está fora da zona de conforto dela, né? Que é uma pessoa que sente atração por outro gênero também, outros gêneros, e está há um tempo, né, de alguma forma se relacionando com uma pessoa só de um gênero. Exato. Então, é possível que ela sinta desejos e necessidades e vontades que você não pode simplesmente cumprir, né? Mas nesse aí, isso aí é mó método da discussão, mas nisso aí eu acho que uma pessoa não monogâmica, isso aí é mais causado pela não monogamia do que pela bissexualidade. Total. Eu acho que... Eu tenho essa opinião. Mas eu... Como assim, não monogamia? O desejo por... Você estar num relacionamento monogâmico, começar assim, e não contemplar o seu desejo por outras pessoas, não tem a ver com a bissexualidade, eu acho. Porque eu acho que uma pessoa bissexual monogâmica, ela vai estar num relacionamento... Assim como uma pessoa heterossexual não monogâmica, ela vai estar ainda com desejos iguais. Mas eu acho que são lugares diferentes, só porque... Uma coisa por exemplo, eu tenho desejo por mulheres. Eu tô namorando, casada com um homem há sei lá quantos anos. Eu tenho um desejo por mulheres que existe e não pode ser... suprido verdade, você tem razão. Mas eu tenho desejo por homens apenas. Concordo, Exemplo, tá? Não é o caso. Tenho desejo por homens apenas. Eu tô num relacionamento com um homem, mas eu tenho desejo por outros homens. E eu sou não monogâmica, então eu acredito na expressão desse desejo. Pronto, eu só vou concluir isso que você está falando, que eu concordo com... Enfim, agora acho que as três concordam que as pessoas têm desejos. Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu acho que é uma alucinação completa da humanidade a gente negar que as pessoas têm desejos. Sim. E eu acho uma alucinação total e completa, consequentemente, a monogamia. Não. Por quê? Eu acho que existe uma recusa muito grande do que são os desejos inerentes ao ser humano. E acreditar que só porque a gente tá em uma relação, cumprindo uma função social, tipo casamento, cumprindo aquele combinado ali, você vai excluir totalmente todos os desejos do seu companheiro, da sua companheira. Sim. Eu acho isso uma alucinação. E é por isso que eu não acredito na monogamia. Eu acho que assim, tu quer embarcar nessa piração louca? Cara, entra. Vai lá, um beijo, seja monogâmico. Mas a tua companheira já tá te comunicando, sendo muito honesta com você e dizendo: amor, eu sou um ser humano, eu tenho desejos, vamos lidar com isso? E você tá falando o quê? Não, veja bem. A gente vai seguir em frente, a acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos o caralho, meu amor. Você não tá acalmando o ânimo de ninguém. A tua companheira tá sendo honesta com você e tá dizendo que ela é um ser humano e você tá falando que ela acalmou os ânimos porque vocês seguiram monogâmicos. Não. Eu gostaria de defender que a escolha da monogamia não deveria ser a saudável, na minha opinião, é não ignorar o fato de que as pessoas continuam com desejos por outras. É só aceitar que existe uma alegria maior, um prazer maior em manter aquilo só com aquela pessoa do que a necessidade de expressar com outras. É mais sobre o ato, não sobre a existência de desejos por outras pessoas ou não. Esse é o meu posicionamento a respeito disso. Tá, então, dito isso... fale. Só pra tirar uma dúvida. Você tá dizendo assim, tudo bem, amor, pode sentir desejos por geral, só não vai beijar a boca de ninguém. É isso. Isso é ser monogâmico pra você. Ser monogâmico é preferir manter só com aquela pessoa, ainda que existam desejos por outras pessoas, porque você não tem o interesse de agir sobre esses desejos, mais do que você tem interesse de manter com essa pessoa que você tem, uma vez que você vê uma coisa como excludente da outra. Eu entendo que vocês não veem as coisas como excludentes da outra. Mas é que uma coisa que você tá falando de si pra si e a Ana tá colocando de si para o outro. E isso é um problema. Mas então, eu tô falando num lugar de acordo da monogamia. As duas pessoas que estão nesse lugar acreditam, na minha opinião, acreditam nisso. Eu gostaria de defender a saúde em ainda entender que as pessoas são bonitas e interessantes e tal. Essa situação dessa história, a gente tá justamente no que a Nina falou, que é duas pessoas que se amam, acreditam no amor delas, mas que uma delas gostaria
gostaria de agir sobre os desejos que existem por outras pessoas. A outra não quer agir sobre os desejos que existem por outras pessoas. Ainda que elas ainda possam concordar nesse lugar de outras pessoas são interessantes e bonitas. Só que Mas tem uma outro não quer detalhe. e a outra quer agir. A questão é, isso é incompatível. Vai. Posso só fazer um adendo a toda essa formulação que você fez? A gente tá afirmando uma coisa que sim, esta pessoa aqui, ela tem desejo e ela tem vontade de agir sobre os desejos dela. Essa outra pessoa aqui, ela tá dizendo que não tem esses desejos, não quer agir sobre os desejos dela. Pode ser que ela tenha desejos, mas Ótimo, ela não quer só agir gostaria sobre os de dizer desejos isso. dela. Pois é. Só que, além disso, o que ele tá fazendo é, ele não quer agir sobre os desejos dela e ele quer impor que essa Que a outra outra pessoa não não haja haja sobre sobre os os Eu desejos sei dela. que esse é o problema. Eu concordo que E esse é o pra problema. mim, esse é o problema. Eu entendo. E é por isso que eu convidei a esposa pra vir pra sala. Eu só Porque eu gostaria acho de que- falar, porque a gente tava falando da não monogamia geral e monogamia geral. E eu gostaria de Sim. falar da monogamia geral, você falou da não monogamia geral. A questão Sim. dessa situação, o problema é justamente esse. Porque o formato que ele deseja impede o desejo da outra pessoa. Sim. E isso, por si só, machuca, dói pra caralho. E é uma Sim, coisa clássica. ele tá privando Porque ela. o problema disso é que não existe uma relação onde uma pessoa que quer ser monogâmica se sinta confortável em continuar sendo monogâmica, sendo que a outra não é. E a outra quer pegar outras pessoas. Porque Concordar os na relacionamentos monogamia. se tornam competições. Competitivo. Os relacionamentos se tornam um ambiente onde, se não é igual pra todo mundo, então um tá se saindo melhor do que o outro. O que não é verdade. E essa discussão tem que acontecer, que é, se você tá confortável na sua vida, se a sua escolha é, não quero ficar com mais ninguém, porque você está satisfeito, porque isso faz sentido pra você, porque a sua felicidade tá nesse lugar que você encontrou por causa das suas questões na sua vida, parabéns! Qual é o problema da sua companheira que está querendo ser feliz de outra forma, mas ainda quer ficar com você? E ainda te ama, ela Ainda não tá te negando ama e isso. quer te ama. explorar outros lugares. Por que você não aceita que a felicidade dela diz respeito a ela? Por que você se ofende? Porque a felicidade dele também depende de algo que o outro tá fazendo. Porque É esse o ponto, né? Exatamente, a porque felicidade a dele tua é que felicidade ele seja monogâmica- monogâmico e ela também. Exato! Porque a É. felicidade dessas pessoas É. monogâmicas É difícil, gente. é sobre impor essa monogamia aos outros. Isso é irreal. É um amor Por isso que idealizado. eu volto ao meu ponto que eu tava dizendo. É uma alucinação. É uma alucinação a partir do momento em que você tá recusando coisas que são inerentes ao ser humano e principalmente ao outro ser humano. Um ser humano que já tá consciente de quais são os desejos dele, que já tá comunicando quais são os desejos dele. Sabe? Ela já comunicou pra você, ela já se analisou. Você também, parabéns, muito bom, um homem que faz terapia, já se analisou. Você já entendeu. Agora, você precisa impor o que você já analisou sobre você mesmo ao outro? Isso é amor, inclusive? Eu acho que, então, a monogamia... Caraca, que discussão legal. Eu acho que a não monogamia, ela permite você estar com uma pessoa monogâmica. Sim. Com você, mesmo você sendo não monogâmico. Sim. Isso é possível. O desejo da monogamia não é ser monogâmico, é estar numa relação monogâmica. no qual os dois envolvidos, porque são dois, porque é monogâmico, sejam os dois monogâmicos. Sim. A relação monogâmica, ela chega no que o outro quer. A não monogamia, ela aceita a monogamia Porque tem a dentro ver- dela. Exatamente, porque tem a ver Exato. com posse. Porque a Exato. monogamia, se você for parar pra analisar, óbvio, A é origem isso, é disso. sem julgamentos morais sobre o que é certo e o que é errado, porque isso não existe. Aham. Né? Só que é um lugar que sim, você precisa que a outra pessoa siga as suas regras e esteja dentro do que você permite. É você pedir, né, pra outra pessoa pedir permissão pra você pra seguir a própria os E é o próprios caminho, desejos. e aí é o lugar Irreal. de questionar o porquê, que foi o que a Nina traz da porquê que é com uma competição. Talvez a resposta seja essa, a maioria dos casos é. Porque é uma competição, como se ficar com mais gente fosse vencer. Melhor, né? Que ideia é essa? E se você for monogâmico- vencer, então você não é monogâmico. Você também quer ficar Exato. É difícil, cara, mas é muito descobrir difícil. você. Eu acho que Gente, assim, é isso. É importante você Ai, ver gente, que tipo que de amor é difícil. esse. E ao mesmo tempo, uma pessoa não monogâmica pode colocar o seu lugar de é isso que eu quero. Uhum. E se você se sentir desconfortável como pessoa monogâmica, você tem o direito de virar e falar: eu não quero isso, porque eu acho que isso não é suficiente pra mim. Eu tenho uma carência maior, eu preciso ter uma segurança maior. Sei lá, você pode ter seus motivos pra não querer estar com uma pessoa não Não monogâmica. monogâmica, exato. É difícil, mas tem que enfrentar o fato de que vocês
querem coisas E diferentes. vocês estão não compatíveis existe no uma formato da relação de vocês. Exatamente. Existe uma incompatibilidade. E tá tudo bem. Eu acho que uma coisa que a gente não tá aqui decretando o fim do relacionamento de vocês agora, tá? Não estamos fazendo isso. Só um parênteses. Eu acho que é possível vocês entenderem que a partir dessa incompatibilidade, é possível vocês, de repente, experimentarem outras experiências. Porque assim como a gente tá propondo, de repente, de vocês experimentarem outras experiências, pensa que a tua parceira experimentou já essa experiência da monogamia até agora, por 3 anos. E aí? Total. É justo? Tipo, vocês só experimentarem uma experiência? Total, experimenta o lado De dela. repente, vai ver. que- E conversem sobre isso, porque não é sobre meter o louco, não é Não é sobre acalmar vocês os entrarem Não é numa... acalmar os ânimos, não é. Não é Fala sobre sobre vocês isso, entrarem em uma competição daqui pra frente. E não é sobre acalmar os ânimos, tá? Desculpa, eu tenho certeza que os ânimos dela não estão acalmados. Com certeza. Pois é, eu ia falar Esse isso. silêncio não é cômodo pra ela, Eu ia tá? falar isso, essa questão não desapareceu, Não. não foi solucionada. Essa Exato. questão, ela existe, ela é Tipo- inerente e foi comunicada. E deve ter sido difícil chegar E e pior, comunicar ela. E ainda- ela foi só abafada. Ainda deve ser um trauma Ela falar tá sobre ali. isso, Ela porque tá a ali. pessoa sabe que vai virar um climão. Porque se é visto como acalmar os ânimos, já coloca num lugar de, se eu quiser trazer essa discussão de novo, provavelmente vai ser o ó. Não, fica nesse lugar, parece que é tipo a mulher que traz o desconforto, Problema. o problema E você- na relação. Nossa. Tipo, porra, E você ela tá deve sendo estar questionando sincera. se você é suficiente. E agora ela vai querer, agora, sei lá, vai dar carnaval e ela vai perceber que ela quer beijar todo mundo e vamos fugir pra serra ao invés de curtir um bloco. Alguém vai ter que ceder. Entendeu? Tipo assim, essa questão só acalmar dos ânimos, ela gera traumas silenciosos em cada um de vocês separadamente. Só vai ser solucionado Total. quando os dois conversarem. Porque vocês estão, cada um, nutrindo as suas inseguranças em relação a essa conversa que não foi solucionada. Que é difícil, porque tem amor inquestionável entre vocês dois. E se tem amor, então tem uma relação. Se tem uma relação, então alguém vai ceder coisas também. A gente precisa ceder pra estar com o outro. Não E às vai ser vezes é só do sobre- jeito de um. Não pode ser só do jeito de um. E não pode ser só do jeito do E outro. existem meios do caminho entre uma coisa e outra também, que podem ser conversadas. Só E pra às vezes é sobre jogar essa ceder um dica. pouco em algum período, ceder um pouco do outro lado em outros períodos. Porra, ela já cedeu por 3 anos, só lembrando esse aviso aí. E outra coisa, eu acho que às vezes a monogamia traz intrinsecamente um conjunto de ideias e formatos que eu não concordo. Por exemplo, essa ideia de acalmar os ânimos e seguir em frente é uma coisa muito intrínseca da monogamia no lugar de não vamos falar sobre o assunto, abafa. Pois é. Sabe? E eu acho isso errado. Então, nesse sentido, eu acho muito errado quem é monogâmico, porque acaba abraçando todas essas coisas que são absorvidas pela monogamia, que a gente absorve desde sempre na vida, nessa sociedade, sem refletir se elas são importantes, se elas são boas pra uma relação ou não. Tipo, abafar caso, quando uma coisa tá incomodando. Tipo, entender que a monogamia talvez seja você tá tentando controlar o outro e Pronto. não é só sobre você. Porque se fosse só sobre você estava em paz com essa situação, mas não é. Pois é, eu Mas acho é que que- tem e que parar de perguntar por engolir que as que você- coisas. Total. Enfim, vamos. Vamos. Estou errado por ser monogâmico? Sim. Não. Sim. Sim. Não, Sim, não está. está. Muito é errado. uma... Eita. A gente analisou a história inteira, ele tá volta muito aí, errado. foda-se, Está eu não errado sou ser Vai pra monogâmico. terapia de Não novo. está. Tá Não errado. está ser monogâmico. Chato Monogâmico também, vai existe. tomar no Outras pessoas também embora. são monogâmicas. Dá Na pra ser feliz. boa. Deixa ela, Existe. deixa Na ela boa. monogâmica. Existe tudo. Se existe não, existe ela sim. monogâmica, pelo amor de Deus. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. É isso, pessoal. O clube tá fechado pelo fim de semana. A gente se vê de novo na segunda. Tentem não errar muito esse fim de semana, tá? Mas se errarem, manda sua história pra gente. Beijos! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.